dia para todos e para todas, né? Obrigada pela presença. Eu sempre, quando a gente está no clube do romance, né? Eu sempre digo, sábado de manhã e a gente está aqui, né? Mas é isso, é uma alegria poder fazer parte desse clube, né? De ter podido estar no momento da criação desse clube. E quero primeiro agradecer a presença do professor Sossai, que é um colega, eu diria até um amigo, né, uma amizade que a gente conseguiu desenvolver, né, nesses últimos anos. Né. O professor Sossai é uma pessoa, é um intelectual que me emociona muito, que me inspira muito, né? Então, é uma alegria poder estar com ele. Antes de nós entrarmos, antes da Rose e a Ângela estar, eu estava dizendo para ele que, às vezes, quando a gente vai escolher alguém para mediar ou conto ou romance, a gente tem dúvida, né? Mas quando eu acabei de ler esse livro, a minha dúvida desapareceu, porque eu olhei para ele e tinha que ser ele, né? Então, nesse ano de 2024, nós fechamos o 5º ano do Clube do Conto. O Clube do Conto começa no auge da pandemia, né? Lá em abril de 2020, e não por mera coincidência, quem abre o clube do romance é o professor Sossai. Né? Ele abre com... Foi o ano das distopias, e ele abre o Clube do Romance com Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Né? Então, eu chamo o Sossai já naquela época também com essa intencionalidade. Então, não é uma coincidência, né, que ele abra o Clube do Romance naquele ano, 2020, e que ele vá participar do último Clube do Romance desse ano e também o último clube que eu vou fazer parte da universidade. Né? Já no Clube do Conto, eu falei que estou me afastando da minha atividade laboral, não da minha atividade intelectual, mas da minha atividade laboral, né, nos clubes. Então, é um agradecimento muito grande que eu faço pela universidade ter me dado essa oportunidade de poder desenvolver atividades como essa, né? Eu também queria agradecer ao curso de letras, né, que é o curso que me acolhe, que me acolheu na universidade. E eu queria lembrar da professora Thaisa, que é uma companheira muito forte para nós nos clubes de leitura, a professora Carla Pfeiffer, que faz toda a nossa mídia, a professora Cláudia e a professora Rosana Kern, que entram no clube, no ProLige, né, no programa esse ano, e a professora Alcione Paulo, que é uma pessoa, uma companheira muito grande nesse processo também. Preciso lembrar das bolsistas que estavam com a gente desde o primeiro clube, a Nicole Barcelos, a Isabelle Giacomini, a Fernanda Cunha, a Isadora Ferreira, a Luísa e a Grace, que são as nossas bolsistas atualmente, né? E dizer que essa semana nos inspira a falar sobre a verdade, né? E todos sabem daquilo que eu faço referência, né? A verdade, eu queria trazer a verdade segundo o ponto de vista de Platão, né? A verdade só pode ser alcançada se o ser humano estiver disposto a sair da sua dóxia, sair daquelas sombras, né? Admitindo a ignorância na qual está envolvido e lançando-se na busca do conhecimento verdadeiro através da razão. Né? Então, que o Platão seja abraçado aqui e que a verdade nunca mais desapareça, né? E que seja para nós, como toda verdade deve ser, uma libertação. Né? Então, essa semana é uma semana importante para a verdade, né? Porque a verdade ela pode estar encoberta, mas ela existe. Né? Ela não é alguma coisa só conceitual ou dicionarizada. Né? Então, vamos abraçados na verdade, e é isso, né, que o Walter Ugumãe nos vai trabalhar aqui, vai trabalhar conosco. Eu sou uma leitora do Mãe, então o Walter Ugumãe eu já li Filho de Mil Homens, que já esteve no Clube do Romance, mediado pela professora Rosana Kerner. Esse eu não acabei de ler, Contos de Cães e de Maus Lobos, ainda não li. E esse que acabou de sair, Deus na Escuridão. Então, são essas obras que eu estou aqui agora me envolvendo com elas, né? E o Walter Ugumãe, a obra mais afastada, né, dessa
característica de estilos do Mãe é esse livro aqui, que é o que o professor Fernando Sossai vai mediar para nós agora. É como se ele se desvinculasse de toda uma construção literária, teórica da própria linguagem, e de repente ele desse uma guinada, né? Mas o Fernando vai conversar conosco sobre isso e vai dizer, né, em que medida essa obra é tão impactante para o Brasil e para esse momento também que a gente vem vivendo aí, principalmente nessa última década. Fernando, nem palavras para agradecer, tá? A palavra agora é sua. Muito obrigada. Muito bem, professora Berenice, colegas, muita felicidade em estar aqui com vocês nesse momento de retorno, né, Beri? Eu fico muito contente e fiquei muito contente em receber o convite para participar desse Clube do Romance e nesse sentido, queria relembrar um pouco do que foi o nosso debate do Admirável Mundo Novo, do Aldo Huxley, quando a gente estava lá naquele contexto, digamos assim, hediondo da pandemia da Covid-19, e que nos desafiávamos a refletir sobre como é que poderíamos nos encontrar, nos manter ativos, em interação, como é que a gente poderia se conectar. E aí o Clube do Romance, então o Clube do Conto, foram espaços de conexão e interação entre nós, então foi um momento muito especial mesmo. Naquele contexto a gente falava das nossas distopias, né, e como a pandemia da Covid-19 catalisava algumas desesperanças do nosso presente e anunciava um futuro que a gente não tinha muita dimensão, muita noção, aliás, do que daria, né? Eu ainda costumo dizer, nas pegadas de vários pensadores, que a pandemia ainda está entre nós, por vezes de maneira muito sutil, mas outras vezes de modo muito explícito, sobretudo num legado que ela nos deixou, que a gente ainda vai precisar refletir um pouco mais sobre o que nós fazemos com ele, né? O que a gente faz com esse legado da pandemia da Covid-19? Inegavelmente, somos uma sociedade diferente, inegavelmente mudamos. E agora, o que fazemos com toda essa mudança, com isso que nos restou da pandemia da Covid, né? Isso não está muito claro para ninguém ainda. E que bom que tínhamos uns aos outros, que bom que tínhamos o clube naquele contexto para nos conectar. Então, lembrei muito desse momento inicial e fico muito feliz também de regressar neste que é o último clube de professora Berenice na universidade, mas não a sua última presença. Como ela bem disse, ela continua ativa, né, produzindo, pensando, refletindo, estudando, e com certeza isso se relaciona com o que todos nós fazemos, com o que ela faz. Nós vamos continuar em contato, trabalhando junto. Uma amiga muito querida, que sempre cito como referência de uma pessoa muito sincera, muito verdadeira, mas muito humana, né? Muito humana, muito acolhedora, né? Sempre, Beri, quero te confessar que sempre quando eu cito para os meus alunos da graduação uma postura de acolhimento e de seriedade no trabalho de educação, de formação de professores, eu cito você. Assim, olha, é uma companheira das lutas. Obrigada, Fernando. Educacional, assim, fantástica. Fantástica. Então, fico muito feliz de estar aqui. Gente, se eu puder compartilhar com vocês um pouco da leitura desse livro, assim, foi um momento muito especial, assim, foi um encontro, né? Primeiro, eu descobri algumas coisas depois que terminei a leitura, voltei ao texto, reli alguns trechos com mais atenção e fui pesquisar, né? Fiz, assim, um trabalho bastante cuidadoso de experimentar esse livro nas várias dimensões que ele possui. E aí, lá no finalzinho, que eu me atentei para uma informação, que esse livro ele foi escrito em vários lugares, mas ele tem o seu fechamento na cidade de Paredes de Coura, em Portugal, que é a região do Minho, uma região que acabei
conhecendo por força de estudos, né? Fui para a Universidade de Braga fazer um estudo lá. E aí fui pesquisar essa casa de imaginário, essas pessoas que ele vai citando ali no finalzinho. Então foi um encontro um pouquinho com a minha própria história de vida e de pensar o que eu estava fazendo lá em 2016, 2017, o que o Walter Hugo Mãe estava fazendo em 2020, 2021. Será que eu passei no mesmo lugar? Aí ele cita uma praça que eu fui ao Google buscar. Eu já fui nessa praça aqui, ele também estava lá. Então, um pouco dessa coisa da gente se encontrar com um autor, com os lugares por onde ele passou, que eu achei que é muito, muito bacana, assim, né? E isso já me serve de entrada um pouquinho para a gente começar a falar dessa experiência de leitura. Para mim, né, começando aí pelo início do livro, o que pega logo de cara é a constituição de territórios culturais, né? Então, esses territórios culturais de encontros, muitas vezes violentos, entre indígenas e o branco colonizador europeu, né? Isso não se dá apenas num espaço geográfico, se dá em territórios culturais muito distintos, né? E o Walter, ele inventa, né, ele, no sentido de fabricação, de criação, um território cultural indígena dos Abaetés, né, que é um povo indígena mítico, diríamos assim, com muitos traços de uma existência física, e ele está situado, ao que tudo indica, nessa grande região amazônica, né? E aí é importante lembrar que a grande região amazônica, para as pessoas que vão assistir depois, ela inclui pelo menos territórios que abarcam a Guiana Francesa, a Colômbia, o Brasil, uma parte da Bolívia, uma parte do Peru. Então, todo esse grande território amazônico faz parte de um emaranhado muito grande de territórios culturais indígenas, né? E isso para mim pegou forte porque o território cultural amazônico ele é um território de base para várias cosmogonias indígenas que explicam o surgimento do universo. Então, aqui os Abaetés, eles são da região da Ilha dos Três Mares, mas aqui em Santa Catarina, a Ângela está lá em Camaragibe, né? Está lá. Aqui em Santa Catarina e no litoral brasileiro em geral, o povo indígena mais presente é o povo Guarani, Guarani Mibiá, né? E os Guarani Mibiás, eles contam a sua origem a partir do surgimento que tiveram na Amazônia. Então, eles acreditam que os Guarani Mibiá emergiram do próprio rio Amazonas, e a partir do rio Amazonas, dessa existência primeira de onde eles surgiram, eles iniciaram um grande processo migratório em busca do que eles chamam da terra sem males, né? Que é onde não há doença, onde não há fome, onde não há sede. Essa terra sem males eles chamam de Tiaraju e Vimarauei, né? Essa terra sem males, eles vêm em busca desde o território amazônico, passam pelo interior do Brasil, passam pelo que hoje é o Paraguai e chegam até o litoral brasileiro. No litoral brasileiro, o que acontece? Né? Há uma descontinuidade dessa busca porque eles se encontram com um colonizador europeu. Então, eles são impedidos de chegar à Terra sem males porque o colonizador europeu breca isso, né? Chega com navio, chega com arma de fogo, chega com machado para extrair o pau-brasil, chega com o transporte dos negros de origem africana, e aí eles são bloqueados nesse litoral, né? Já que essa terra sem males estaria para além mar, né? Eles são bloqueados e são obrigados a se recolher ao interior do Brasil. Então, por isso que eles ficam se deslocando o tempo todo pelo litoral brasileiro, mas tem a região amazônica como a base do seu surgimento, né? Da sua emergência no planeta Terra, né? Então, essa noção de território cultural me pegou muito forte dessa vez, né? Como é que ele vai montando
esse espaço, que é um espaço de um primeiro momento físico, tem um nome, Ilha dos Três Mares, existe no mundo, mas se transforma num território de prática cultural, que é um território de conflito, né? Que é um território de enfrentamento, que é um território em que as descontinuidades impostas pelo branco não é somente de ordem cultural, simbólica, mas é de ordem violenta, física, da ordem do extermínio mesmo, né? Diga lá, Beri, pois não. E é interessante porque o Mãe, ele nessa entrevista, né, no Roda Viva, ele diz assim que ele tem uma, quer dizer, o que eu entendi da fala dele, né, que ele não, ele estava, quando ele cria esse ambiente, esse território, é de alguém que não conhece profundamente o território, né? Então, o historiador não se arriscaria a essa construção, porque o historiador, né, o geógrafo, enfim, ele tem que se apropriar de uma verdade, e essa verdade ela é marcada, ela precisa ser comprovada. Aí o Mãe pede uma licença quase para nós, quando ele constrói o texto, porque ele diz, eu não conheço muito bem, então o meu campo é o campo da ficção. Mas a gente consegue perceber que esse campo é tão forte, ou às vezes mais forte, do que os outros campos, né? Porque não está ligada, ou não está ligado a nenhum âmbito oficial, o que também, muitas vezes, é só ler a história para ver como a história, às vezes, depois do tempo que a gente olha para ela, ela também não estava tão dentro daquilo que a gente chamava de verdadeiro, quando ela era escrita, né? Então, o Mãe tem isso nessa obra. A gente está falando de literatura. É um texto altamente literário, mas que nos traz uma reflexão profunda sobre esse movimento, né? Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, né, Sossai? Claro, né? Tem que ter uma razão para essa fuga, né, do litoral, né? Obviamente, né? Porque era onde havia a barreira, realmente, né? O mar não é a barreira é o que o mar traz, né? Exatamente, Beri. Você veja só que coisa mais interessante que acontece na direção do que você está mencionando, né? De um lado, essa noção de território cultural me chama muita atenção, né? Um território de prática, enfim, que tem como base o mundo amazônico e que até hoje, inegavelmente, né? O funcionamento e a existência do planeta Terra passa pela existência da Amazônia. Então, falar da Amazônia é falar da existência de todos os seres humanos e não humanos do planeta, né? A Amazônia, o deserto do Saara e as algas que estão nos fundos dos mares regulam, de certo modo, regulam o funcionamento das várias existências humanas e não humanas do planeta. Um desequilíbrio nesses três grandes sistemas de funcionamento do planeta é qualquer coisa do Armagedon posto diante de nós, né? Então, isso é uma coisa importante de ser dito. E, de outro lado, eu também me chamo muita atenção isso que você está falando, que ele produz um território de linguagem que lhe é próprio. Nessa mesma entrevista, uma expressão, né? Ele está dando uma entrevista para o Roda Viva, a editora uma senhora que é editora da editora Fósforo, pergunta para ele, tá, mas essa tal dessas doenças do Brasil, como é que foi isso? Como é que você produziu esse livro? Da onde que ele veio? O que isso tem a ver? Faz uma pergunta para ele mais genérica, ele emenda uma resposta dizendo, olha, eu não sou historiador, eu não sou antropólogo, eu sou um escritor e, assim, de fato, eu nem conheço tão bem a Amazônia, eu nem conheço tão bem a questão indígena no Brasil, eu estudei um pouco, mas eu não sou um especialista. E aí ele vai desenvolvendo esse raciocínio e em determinado ele fala assim, olha, mas eu tinha um desconforto com a linguagem, eu tinha um desconforto com a linguagem, né? E esse desconforto com a linguagem me parece que leva ele a produzir um outro, né? Um outro. E esse outro da linguagem é uma espécie de escrita sofisticada que vai misturar entre si esse tempo presente que não passa, né? Essa colonização indígena que não passa,
e que a gente coloniza o indígena pela linguagem, né? Por essa linguagem contemporânea por meio da qual nós usamos e abusamos do indígena, por vezes por meio do visual, uma fotografia, um vídeo, por meio de um texto escrito, um conto, uma reportagem, algo mais violento contra a existência do indígena, por vezes pela caricatura, pela maneira como nós inventamos o indígena pela oralidade, por vezes como a escola produz o indígena no dia do índio. A gente continua nesse tempo presente usando e abusando das linguagens para coisificar esse indígena. Esse passado não passou ainda no presente, né? E, de outro lado, ele vai lá, nesse Brasil colonial, nesse Brasil do século XVI, XVII, XVIII, início do XIX, e traz de volta uma série de palavras muito, muito, muito importantes e que nos ajuda a pensar coisas assim, não sei vocês, mas nos ajuda a se colocar na situação dos indígenas do Brasil colonial, porque várias daquelas palavras eu não entendia, que era um pouco do que aconteceu ali, né? Então você está diante de uma pessoa, que é o Walter, que escreveu um livro, que está te contando coisas por meio do livro dele, está falando com você em certa medida, mas ele está falando coisas que você não consegue acessar tão bem porque a palavra não é conhecida. É quase que um diálogo entre o colonizador branco europeu do século XVI e o indígena que cá estava. O branco chegava e falava com ele, ele ficava lá olhando para aquilo e como é que a coisa acontecia, né? E olha, gente, dessa vez foi tão interessante a leitura desse texto, que eu estou num, já te contei que eu estou num trabalho de restauração, né? De restauração dos livros de batismos, óbitos e casamentos da Igreja Católica, né, da nossa região aqui de Joinville, em Santa Catarina. Então, tudo que é livro de registro de 1793 a 1897, a equipe com a qual eu trabalho está restaurando. E tem várias expressões que aparecem nesse livro que eu encontrei nos livros de registros, sobretudo de casamentos aqui, né? Sobretudo nos livros de registro de casamento, que são mais generosos, que vão mostrando, né? Como é que as famílias se somaram, quem casou com quem, o que juntou com o que em termos de terras, em termos de propriedade. Então, eu fui olhando para aquilo e eu falei, nossa, é de uma sofisticação que ele criou nesse texto, na medida em que ele produz uma mistura entre as coisas que nós estamos dizendo no presente e as coisas que eram ditas no passado. Isso é feito por meio do acionamento, da mobilização de palavras que nos colocam na situação de um desconforto indígena diante do branco europeu, né? Então, ele consegue nos colocar no desconforto da linguagem que ele sentiu. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Eu também estou desconfortável nessa linguagem que a gente está acionando e está acessando aí por meio do livro dele, melhor dizendo, né? Eu gostei muito também, ainda né, nesses aspectos gerais da obra, da maneira como ele estruturou esse texto, né? Então, eu acho que é bem importante dizer isso, né? Então, um primeiro capítulo, uma primeira parte, evidenciando essas personagens complexas, e aí não tem como falar, né, gente? Não tem como deixar de falar, aliás, do capítulo, acho que segundo capítulo, se eu não me engano, em diante, em que ele vai falar da situação do estupro, né? Esse segundo capítulo, para mim, foi muito forte, muito forte. É no segundo capítulo, com certeza absoluta, que ele vai falar, né, da indígena que foi estuprada e chega até um dos seus congêneres e ela está sangrando, né? Ela está sangrando e e aí ela deveria estar desfalecida, mas por uma entidade mágico mítico religiosa, né? Ela volta com um sopro de vida porque ela vai dar luz a um guerreiro, né? Que vai de certo modo ser acolhido pelas matas e vai ser uma grande referência para a comunidade da qual ele pertence, né?
Então, essa cena é muito forte, porque longe de querer tratar a obra aqui como realidade do passado, porque não é essa a pretensão, a tecnologia de exploração sexual ela sempre foi utilizada no processo de colonização do Brasil. E essa obra ela tem a sua chave interpretativa, né? A chave interpretativa que abre ela é a questão do debate da colonização, né, inconclusa do Brasil, nessa, né? Colonização em curso, né? De um lado, nós tivemos um processo de colonização histórico muito duro, né, que usava e abusava do corpo das mulheres, isso em diferentes tempos, né? O corpo das mulheres indígenas, o corpo das mulheres negras, depois toda uma estratégia de branqueamento da população. Pouco a gente fala que o branqueamento da população passava, sim, pela vinda dos imigrantes europeus brancos com suas famílias inteiras, mas, de outro lado, também trazia homens brancos para se casarem e povoarem o Brasil, limpando, higienizando, né, a raça brasileira com pessoas brancas, né? Então, esse período também é muito marcado pela vinda de homens brancos, solteiros, muitas vezes, para higienizar a raça brasileira, e isso era feito na América Latina em larga escala. No Brasil, sobretudo, a colonização italiana lançou mão disso, a colonização alemã do Brasil lançou mão disso. No Uruguai, a colonização francesa do século XIX lançou mão disso. Na Argentina, a Itália também, que era essa crença que a tecnologia sexual era tecnologia de evolução das raças, né? E quase sempre coincidia com a raça branca, né? Até é importante que se diga, né? Raça quem tinha era o negro, o branco era o normal, né? O branco sempre foi a regra da normalidade, né? Então, como é que a gente higieniza a raça? A gente higieniza com pessoas brancas, mas o branco é o normal, quem tem raça é o negro. Então, é uma coisa muito forte esse capítulo 2, porque ele tem um acionamento de períodos históricos do Brasil muito delicados, sobretudo no processo de colonização do país. E, de outro lado, esse processo lega para a gente o que a gente chama de um pensamento colonizado em torno de uma colonialidade que permanece, ou seja, né, o que essa colonização deixa para nós também? O nosso pensamento colonizado. Colonizado por o quê? Por uma colonialidade. Essa atividade colonial ininterrupta que está dentro da nossa cabeça, segundo a qual algumas pessoas dizem assim, mas essa era a mentalidade da época. Isso de virem os europeus e da gente, então, embranquecer a população, isso era assim, era como eles acreditavam, era normal. Não, gente, não era normal. Né? Por exemplo, no século XIX, já havia no planeta, em várias regiões do mundo, a proibição do tráfico negreiro, né? Leis abolicionistas para a escravidão, e o Brasil é o último a fazer. Então, não era nem normal, nem natural, era completamente fora de contexto que estava acontecendo, se nós comparamos com qualquer outro lugar que lançou mão das mesmas tecnologias de exploração de indígenas e de exploração dos corpos negros. A gente só foi abolir e só foi oficialmente tornar isso como lei em 1888. E os indígenas, né? Os indígenas, até a década de 60, né? A gente não tinha grandes regulamentações, demarcações de territórios indígenas no Brasil, né? Isso é muito recente. Então, de certo modo, ele também faz isso nesse livro, né? Nesse capítulo 2. E olha, aquilo que eu estou te contando aqui, dessa exploração, desse estupro, é realmente violento e precisa ser narrado dessa maneira, porque a gente não pode suavizar essas páginas aqui ficcionais, mas que tem um paralelo no passado muito evidente, né? Diga lá, Beli. E eu acho que essa questão que o Mãe traz, né, de usar o estupro como uma grande metáfora para aquilo que acontece, né, no país, esse capítulo também me impactou bastante, e depois lá no final eu quero
falar de um trecho que me emociona bastante, assim, que dá um certo sentido, uma certa esperança, mas vamos deixar mais para o final. Ele consegue realmente dizer o que acontece. E, Fernanda, é muito interessante quando a gente estuda a história e a literatura, né? Eu sou apaixonada por essas duas áreas, porque elas fazem com que aquilo que está na estrutura da nossa formação se dissipe, né? E essa obra, ela mostra para nós a estrutura de como que aconteciam as coisas pelo viés da ficção, mas que é um recorte profundo e triste da realidade, né? Então, essa obra, para mim, ela vem para reforçar os argumentos que a gente tem usado em alguns debates, né? Olhando para o passado e justificando uma situação como se fosse tirar a culpabilidade do processo porque era natural, né? Então, essa discussão do que é natural, da naturalização desses processos. E o Mãe faz isso de uma forma muito forte nessa obra. Em muitas outras obras dele, porque ele nunca se afasta muito desse ser humano, desse homem que se transforma, dessa mulher que se apresenta, né? Mas ele, particularmente nesse um livro surpreendente, Fernando já falou, e particularmente nesse capítulo, ele puxa o enredo, né? Ele vai enredar toda a obra amarrada nisso, né? Então, é o fio condutor das doenças do Brasil, né? Acho que a Ângela também está com a mão levantada. Porque eu acho que esse tema do estupro, não é? O estupro em si, o uso abusivo do corpo da mulher, não é coisa do passado, não ficou ali. Aqui a gente ainda tem o costume de ter as empregadas domésticas, que as minhas amigas chamam de funcionária ou secretária, né? É o inverso do preconceito. Não podemos chamar de empregadas domésticas porque é pejorativo. Então, a gente chama de secretária, que humilha, porque ela não é, ou chama de funcionária, que ela também não é. Então, a gente vê nesses pequenos detalhes que isso se mantém. E eu não lembro qual foi a empregada doméstica que eu tive que não tinha sido abusada, estuprada. É uma coisa que ainda permanece. A minha atual, e que acontece muito de abuso pelo próprio pai, né? Então, eu tive narrativas, assim, muito chocantes dos abusos dos patrões, dos donos de casa. Então, quando nós éramos jovens aqui, era muito natural, primeiro, que o pai levasse o filho ao prostíbulo, e depois que o filho transasse com a empregada doméstica, lá no quartinho dela, lá atrás, entendeu? Então, isso é uma coisa que foi entranhada, e isso é que choca muito ele. Nas entrevistas, você vê o que o estupro é chocante para ele, não é? Mas aqui a gente vê tanto que até parece que não é tão grave, que não é uma coisa horrorosa que se mantém até hoje, né? E que também está inserida na questão do feminicídio, não é? Então, a gente recebeu isso e isso ficou entranhado na nossa cultura. É o que a gente tem chamado, né, de uma estrutura que a gente não... Está tão na estrutura que a gente não consegue ver, né? Não consegue ver, parece que é natural, sabe? Então, assim, você vê assim, eu tive uma empregada, uma senhora, que me tocava muito quando ela contava os abusos que ela sofreu. Ela deve ter sido muito bonita, jovem, tinha os olhos azuis, ela não era negra, nem era índia, né? A minha atual, que já faz 20 e tantos anos que está comigo, ela foi abusada, estuprada pelo pai, pelos irmãos, então isso ficou entranhado aqui. Agora, acho que das cenas fortes de Mãe, essa não foi das piores. Não foi das piores. Foi a mais impactante, mas não foi a pior, né? O primeiro livro que eu li dele foi O Remorso de Serafim, de Serapião. De Serapião. Eu fiquei prêmio Saramago, né, com esse... Eu fiquei muito chocada, eu achei uma coisa horrorosa. E mesmo dentro do belíssimo Filho de Mil Homens,
tem umas cenas muito fortes. E eu tem. fico pensando como é que ele, aquele poeta, pode trazer para a escrita essas cenas tão horríveis. Então, essa ainda não foi das piores. E o interessante é tão grave que ele vai repetindo ao longo do tempo, né? E ao longo do tempo ela vai lembrando mais detalhes, vai falando em mais detalhes. É uma coisa que, para ele, a gente sente como é forte a questão do maltrato à mulher. Bom, falei muito. É isso mesmo, Ângela e Berenice. Eu fiquei pensando um pouco assim, ó, numa expressão que estava muito famosa há algum tempo e depois ela desapareceu da mídia, que é a cultura do estupro. Ou seja, essa prática ininterrupta intergeracional de estuprar, sobretudo o corpo feminino, né, sobretudo a mulher, né, que é considerada sempre o corpo frágil, capaz de ser dominada com aspas mais facilidade. E aí é isso mesmo, Ângela, isso não é diferente em algumas regiões do interior de Santa Catarina, em que existe sim a prática, por exemplo, de levar os filhos ao prostíbulo de beira de estrada, porque quando é na cidade passa vergonha, né? Mas na beira das BRs, sobretudo, é um território de ninguém, você leva seus filhos lá e lá se acontece o que você quiser. E essa cultura do estupro, nesse processo que ele está discutindo, tem muito a ver com uma tecnologia perversa de exploração colonial. A exploração colonial não é só a do pau-brasil, que está lá na epígrafe do livro. Não é somente do território, com a chegada dos portugueses, que chega aqui muda até o nome, né, gente? Não basta só chegar, ocupar, explorar as riquezas. Não, agora vai ter outro nome, o nome é esse. Agora deu na telha, a gente muda o nome de novo, faz um mapa, muda o nome do mapa. Então não é só isso, é a exploração, é a tecnologia de exploração dos corpos, do corpo feminino, até o ponto de você naturalizar uma prática de violência contra o corpo feminino e apresentá-la ao mundo como sendo uma prática cultural. É isso aí, a cultura do estupro, né? Nesse caso, para mim, me pareceu também chocante, porque se combina com o nome da pessoa, que é Boa de Espanto. Porque se ela se chamasse outra coisa, talvez não, assim, não gerasse até tanto desconforto, né? Mas você acaba entrando nesse jogo literário que ele cria e você pensa assim, tá, Boa de Espanto se combina com a expressão que nós nos referíamos aos indígenas desse mesmo período e aos negros. Então, era o gentil. Olha só que forte isso, né, gente? Quem é o indígena? É o gentil da terra, né? Ou então o negro banto, né? O negro banto, o negro trabalhador. Então, esse nome que ele dá acaba gerando assim um certo desconforto nesse capítulo 2, que às vezes assim, tá, mas Boa de Espanto em relação a essa relação mantida com a presença do estupro. Então, essa é a percepção que fica quando se olha, quando se interage com ela, olha para a cara dela e ela ficou lá Boa de Espanto. Tem uma perversidade na maneira como se usa o nome, né? E que gera, de certo modo, também até a sensação que eu me lembro quando eu li, assim, lá no comecinho, era de asco mesmo, assim. Sabe aquela coisa que combina, você está vendo a cena, né, do estupro, do sangramento, o acolhimento por uma pessoa, a entidade se manifestando, e aí você se depara com um nome e você pensa, nossa, que asco, né? Então, eu achei, assim, um capítulo muito forte, e acho que tem uma coisa importante que acontece também nesse capítulo, né? Nessa primeira parte, eu diria assim, né? Que é isso que a Ângela falou, que eu marquei com essa expressão aqui, Ângela, a rememoração do estupro. Porque ali no capítulo 2 me pareceu a descrição mais ou menos detalhada do mundo físico desse estupro. Só que ele não fica aí, ele passa à memória.
E quando ele passa à memória, acontece no mínimo duas coisas conosco, que somos seres humanos e temos essa faculdade, que é a faculdade da memória. Vira uma experiência, quase sempre. Né? E essa experiência, né, tatuada na memória, nesse caso, ela acaba sendo vivida, revivida, revivida a cada dia da vida da pessoa, né? Então, esse ato de rememoração, de certo modo, se combina com esse ato de estupro se combina com o trabalho de rememoração. E isso é mais sofisticado ainda nessa comunidade indígena, que também aparece aí sim no capítulo 1, 2 e daí toda essa primeira parte, um termo que é muito importante, que é o termo ancestralidade. A ancestralidade implica a exigência da lembrança. E por isso que temos a epígrafe ali também do Davi Copenaua, né? Que não precisamos escrever, não precisamos de livro, né? Não precisamos disso tudo, a gente lembra. Por isso que as nossas palavras são mais fortes. Então, essa coisa da ancestralidade, da rememoração, da lembrança, combinado com esses atos físicos, nesse caso que estamos discutindo o ato do estupro, implica viver e reviver essa experiência, viver e reviver isso como uma experiência de memória, presente a todo momento. E aí eu fiquei pensando, nossa, agora eu acho que eu entendi um pouquinho melhor, com base na literatura, o que é que significa algumas das mulheres indígenas que deram entrevistas para os projetos que a gente tem aqui, Beri, no nosso Laboratório de História Oral da Univille, a gente tem algumas entrevistas com mulheres indígenas que elas falam de certas violências, quase sempre, no caso delas, ligadas à escassez de alimento, porque estão em territórios indígenas que é muito difícil produzir comida aqui, né, na nossa região, já que estão cercadas, é uma ironia, né? Cercadas por propriedades privadas, muitas vezes produtoras de arroz, né? Então, uma ironia, a gente tem um bando de indígenas, uma comunidade inteira, por vezes em situação de assistência alimentar por parte do Estado, cesta básica, a pastoral indigenista também, né? Então, uma série de assistências para que essa comunidade possa existir, e do lado, produções inteiras de arrozais, plantações inteiras de palmito e coisas que vão por aí. E aí isso é vivido e revivido na medida em que se lembra, se conta e se passa de geração em geração por meio da oralidade, né? Então, eu achei muito interessante. É diferente um pouco, gente, inegavelmente, no nosso contexto. Nós não sei vocês, né? Mas na minha cabeça, né, o que eu tenho visto, vivido, tanto profissionalmente quanto história de vida, quase sempre é a lógica da descendência. Então, eu sou capaz de contar, e muitas vezes trabalho com história e entrevisto as pessoas, pela história oral, elas contam, meu avô era isso, meu bisavô era aquilo, e tem nome, tem sobrenome, tem cidade de nascimento, né? Eu fiz isso, eu estudei em tal lugar. Então, a lógica da descendência é muito forte. Ela quase sempre coloca no tempo um início, um meio e um fim. Meu bisavô nasceu em tal lugar, veio para cá em tal época, fez tal coisa, faleceu em tal ano. Foi muito legal e tal, ficou na minha memória. Depois veio o meu avô, e assim sucessivamente, como um tempo cíclico com início, meio e fim, onde as coisas começam, se desenvolvem e terminam. A ancestralidade não lida com isso. Ela lida com um tempo contínuo que não obedece o calendário, não obedece o relógio. E aí, esses eventos por vezes traumáticos e dolorosos, que são narrados nessa primeira parte, entram nessa ciranda da ininterrupta rememoração, ininterrupta existência de memória, de ancestralidade ali presentificada nessa comunidade. E aí esse personagem chamado Honra ganha outras vestes, né? Outras vestes, não apenas essa veste do fruto do estupro, mas a presentificação
ininterrupta da violência e da exploração colonizadora contra o corpo indígena. Ele é, pois, a materialização de uma violência e exploração que a ancestralidade exige lembrança, exige memória, exige considerar como sendo algo, um passado que não passa, né? Diga lá, Beri. Eu fico pensando, né, a gente faz a leitura sozinha, depois relê, vem aqui, escuta você falar, Ângela e tudo, né? O que me espanta muito no Mãe é a linguagem mesmo, né? Eu acho que o domínio desse contexto histórico, claro que você foi pontual e trouxe coisas que eu não tinha como acessar, né? Pela tua experiência intelectual, né? Mas como que ele pega, né? Expressões que estão lá no universo do substantivo, né? Desses substantivos que a gente chamava de abstratos, né? E ele vai falar de honra, o que é a honra? Né? Ele vai falar de espanto, o que é um espanto? O espanto não é uma cadeira, não é uma mesa, não é uma montanha. Né? Então, está nesse lugar também inefável, né? Às vezes, como é que a gente vai dizendo? Da não materialidade. Né? Então, e ela vai colocando para nós o sentimento daquele homem, daquela que está ali sentindo aquela violência, né? E apesar da violência toda, e isso você traz ancestralidade, ainda assim, né? Por isso que eu acho que às vezes tem os lampejos de esperança, né? Quando ele dá esse nome para essa personagem, né? Você pode destruir muita coisa, mas tem coisas que são muito profundas que você não dá conta de desconstruir. Então, o Mãe, ele é fantástico. E depois, quando ele traz, né, a representação também dos pretos, dos negros, né, falando da escuridão, né? E a escuridão é alguma coisa tão bonita, né? Apesar de você não conseguir enxergar essa escuridão. E ela é linda mesmo assim, né? Então, isso tudo é fantástico no Mãe, né? Só para chamar, né? Como ele realmente deve ter pensado muito. E eu fico impressionada com o Mãe, porque ele escreve muito. Eu acho que ele passa a vida inteira, ele come, dorme, escreve. Acho que não tem outra coisa que ele faça, né? É claro que tem, mas é incrível a produção do Mãe. A quantidade e a qualidade de cada produção. Ele não está produzindo qualquer coisa. É difícil pegar um livro dele. Talvez esse seja o livro, né? Que precise mais ser observado, do Mãe, porque ele é muito diferente dos outros, da outra construção dele, né, de escrita dele. É verdade, Beri. Eu acho que isso que você toca é muito importante, né? Como é que ele vai construindo esse texto, lançando mão de termos que são muito sofisticados mesmo. E depois eu fui pesquisar a repercussão do livro, né? E aí tinha uma informação aqui na ficha técnica que eu não dei muita importância. Eu falei, deve ser por conta disso, daquilo outro. Ele foi proibido de circular em Portugal, esse livro, né? Por conta da maneira como ele estruturou o texto como editor, não seguiu o acordo ortográfico, e daí fui ver, aí estava escrito isso aqui, eu fui, né? Vamos dar uma olhada aí, porque também tem vários que não seguem, está circulando em Portugal, né? Aí eu fui ver, não, por conta das repercussões, sobretudo nas escolas, e essa coisa de que vai ensinar as pessoas a escrever errado. Então, é uma coisa que eu fiquei muito impressionado, porque assim, não tem uma norma culta, ela precisa ser seguida à risca, sobretudo por quem está na escola, que tem que se apropriar dessa norma. E aí, assim, não, esse livro aqui não circula e tal, e aí a polêmica foi pelas questões educacionais, nem tanto, ligadas à escrita, nem tanto pela questão histórica. Veja que interessante, né? Diga lá, Ângela. É louco isso. Tá mudo, Ângela. O microfone está mudo. Agora vou. É porque aqui, meus netinhos de 4 patas hoje estão muito ativos. E eu vi numa entrevista ele falando sobre a necessidade que ele tinha de, quando acabava um livro, ele imediatamente ficar pensando em outro, né? E como esse tinha sido um desafio, que ele gosta muito de escrever livros, ele acha que não vai dar conta deles, né? E esse foi um deles. Eu achei muito interessante isso, porque, de fato, à medida que eu ia lendo, e a princípio eu tive um pouco de dificuldade, né? À medida que eu ia lendo, eu dizia, meu Deus, como é que ele pode ter criado tudo isso, né?
E como eu estava na leitura de Padura também, eu estava muito ocupada, eu fiz uma leitura mais ou menos rápida, mas ele não é um livro para ser lido rápido, é um livro para ser degustado, né? E que eu acho interessante também é eles, e aí acho que daí vem essa produção imensa dele. Ele acaba ele já tem que estar pensando em outro livro, não é? Fazendo anotações, cadernos, e houve muitas versões para esse, né? E aí eu fico assim, encantada com essa riqueza. E ele chama de poema, não é? Uhum. Porque ele não chama nem de romance, é de poema. E realmente é um poema, é muito poético tudo, não é? É. E o que me chamou muita atenção é o pensamento que ele coloca no honra da morte, né? De matar. E eu fiquei pensando, será que isso tem um fundamento entre os indígenas? Né? Porque é uma questão de honra ser um herói, não é herói que eles chamam, Um né? guerreiro. Um guerreiro, né? E aprender a matar, a ser certeiro e tal. E a naturalidade com que eles celebram a morte, né? A cena também do branco, né? Que é morto e é degolado e a cabeça fica não sei onde, etc. e tal. E ele é todo escarnado, né? Os ossos vão ter utilidades. Eu achei aquilo muito interessante. Eu não sei se tem algum fundamento, mas, coincidentemente, hoje eu estava lendo uma matéria de um historiador nosso falando sobre Zumbi dos Palmares. E Zumbi, quando foi morto, ele teve a cabeça degolada e foi colocado num pedaço de pau, numa madeira, num pedestal, e ficou em plena praça pública, em frente a uma das igrejas mais bonitas e maiores daqui da cidade. E é um convento também, sabe? Então, aí eu fiz assim, veja, ele traz isso como sendo feito pelo índio, mas o governador de Pernambuco mandou que degolassem Zumbi e colocassem em praça pública, até a completa decomposição da cabeça do negro, né? Aí a gente fica pensando, que natureza é essa nossa? Eu sou muito impressionada com o nosso lado escuro. Quer dizer, é politicamente incorreto falar nisso, né? Lado escuro. O nosso também não pode dizer que é sombrio. Esse lado perverso. Eu acho que Eu estou tendo muito. perverso cabe bem, cabe bem. Cabe bem, não é? E é muita perversão, muita perversidade dentro do ser humano. Por isso que me choca quando eu vejo, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira de Saramago, aquelas cenas horrorosas. Meu Deus, de onde vem tudo isso? Como é que ele consegue acessar? Em que instância do autor aquilo está guardado? Né? Porque está guardado em algum lugar. Isso me choca. Eu fico chocada. É, choca mesmo. E isso eu fiquei pensando um pouco assim, são cenas muito sofisticadas para serem sem densidade experiencial, estão em várias camadas da existência desse autor, né? Tem como se produzir algumas cenas do que está aqui, por exemplo, isso que você fala, de repartir o inimigo em partes ali, né? Para ser bem cacofônico aqui, né? E aí pegar a cabeça e expor, ou pelo menos celebrar, né? É algo historicamente muito feito, né? Você bem lembrou aí alguns exemplos. Mas ele narra com uma riqueza de sofisticação, de detalhamento e os próprios termos que ele utiliza, né? Então, e outras passagens assim que eu acho que estão em camadas de experiência mesmo que, se não são vividas de primeira geração por ele, são acessadas num círculo que ele participa que é muito próximo. E aí, é claro, né, as entrevistas dele, eu assisti pelo menos 3 delas que eu efetivamente parei e assisti. Tem outras que comecei, botei, já vi assim que era só curtinha e só genérica, eu acabei não assistindo, mas assisti
a do Roda Viva, assisti uma outra que tem 1 hora e pouco, e ele vai contando, assim, de um lado, né, a entrevista do Roda Viva me parece um pouco isso, ele sempre começa dizendo, não, mas eu não sei, eu não sou especialista, eu não tenho esse conhecimento, daí eu não é um trabalho de antropologia ou de história e tal. Aí ele vai e encontra abrigo na linguagem, né? Ele diz, olha, mas eu não estou satisfeito com aquilo que eu fiz, e o livro isso, o livro aquilo, eu estou meio desconfortável com a linguagem, e aí ele vai para o abrigo da linguagem. Quando ele vai para o abrigo da linguagem, ele acha que ali está mais claro, né? Essas coisas, essas questões para ele, é onde ele vê com mais clareza, ele acaba se movimentando de uma maneira muito sagaz, assim, né? A gente que lê literatura vê assim, olha que sofisticação, ele lança a mão de parágrafos às vezes grandes, densos, ricamente descritos, e outras vezes é uma linha com 4, 5 palavras e que cicatriza o texto, né? Que cicatriza mesmo, está lá aberto, né? Aquela chaga aberta do parágrafo anterior, ele vai lá com uma linha, cicatriza, fecha aquilo, né? Principalmente quando tem cenas de diálogo, ali de falas. Então, da onde vem isso, né? Que era o que a Ângela falava, né? Eu só posso crer que isso, eu não acredito muito nessa coisa da grande inspiração divina, e que a pessoa baixa o espírito e escreve. É muita inter-relação, é muita conexão que ele tem nos grupos dos quais ele participa. E eu fiquei chocado quando, voltando ao início, quando ele me disse que ele está passando pela cidade tal, e, por sua vez, o texto em 2021 tem a sua versão final vista, revista, rasurada, está lá no penúltimo capítulo, em Paredes de Coura. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de botar no Google. Gente, Paredes de Coura é uma cidade pequenininha, né? Eu não tive, né? Bere, para a nossa relação aqui em Santa Catarina, é uma cidade linda, charmosa, muito bonito. Tive algumas vezes lá, um pessoal muito simpático, aparentemente, né? Assim, todas as impressões de alguém de fora chegando na cidade, passando uma cidade que, para os nossos padrões, seria o distrito de Piraberaba. Então, que conexão é essa? Porque não é uma metrópole onde o mundo acontece de todos os cantos e você encontra pessoas de todo jeito, né? E tem a comunidade indígena urbana com a qual você participa. Ele também fala que não viveu na Amazônia. Ele chega a falar, aspas, aqui, eu anotei isso, que para mim foi muito forte, né? Eu nem conheço tão bem a Amazônia assim. Uhum. Ele fala isso. Né? Eu nem conheço tão bem a Amazônia assim. Tenho um conhecimento superficial, né? Aí ele lança a mão de uma coisa que eu achei muito bacana, assim, que ele fala que esse livro também, lá em 2001, quando ele está produzindo, é um livro que é um lugar que dissesse a respeito de mim, da minha solitude, dissesse a respeito de só a mim. Então, tem um trabalho ali, inegavelmente, hermenêutico, e que, na minha perspectiva, é hermenêutico, ou seja, de compreensão da sua condição de portuguesa no mundo, de cidadão português. Sim. Para mim, assim, da onde vem essa densidade das coisas? Vem do autoconhecimento, da compreensão de ser um cidadão português, de ser um cidadão do interior de Portugal, o interior de Portugal ainda é o lugar que sobrevive o colonialismo muito fortemente, onde as famílias, os nomes, os sobrenomes alcançam os nomes e os sobrenomes do Brasil colonial, os nomes de rua, os nomes dos prédios, os dinheiros que as famílias acumularam, as propriedades que têm, quem tem parentes ainda em Angola, Guiné-Bissau, Brasil, que foram os colonizadores que estavam até... Detalhe, verdade seja dita, né? Guiné-Bissau e Moçambique deixaram de ser colônias em 1968 e 1970. Então, assim, é meu pai que estava trabalhando para o Estado português em Moçambique até pouco tempo, minha mãe, meu avô.
Então, vem um pouco, eu acho, dessa coisa dele se reconhecer no mundo como um cidadão fruto dessa colonização portuguesa, que ainda impera uma colonialidade nesse cotidiano de Portugal profundo, como quando a gente circula pelo Brasil do interior, é o clientelismo, é o mandonismo, é a família que tem mais tempo na cidade, que tem mais trajetória política, econômica. Então, é uma coisa muito bacana isso. Diga lá, Ângela. É que eu lembrei do que ele falou também numa entrevista a respeito das grandes navegações, não é? Ele não gosta que se fale de descobrimento do Brasil, porque ele não estava escondido, então não tem o que descobrir, né? E me parece também, a impressão que eu tive da fala dele, das entrevistas, é como se ele quisesse fazer uma espécie de um meia-culpa por ser português, né? E ele diz que esse não é um tema, a questão das colonizações, do que fizeram com o nosso país, não é? Que ele chama de, acharam que aqui era um grande celeiro, era só levar as coisas daqui e levar para lá, né? Ele parece não aceitar com naturalidade isso, o que talvez até por ser angolano, não sei, né? Mas me parece que ele se sente deslocado como português, porque o português não está nem aí para tudo isso, né? Então, eu acho que tem muito a ver com esse sentimento que ele tem, por exemplo, o sentimento que eu tive quando eu entrei no museu das Grandes Navegações, Museu das Navegações, sei lá como é o nome, lá em Belém, lá em Portugal. Veja, me fez mal ver tudo aquilo. A parte, o fato de que eram homens corajosos que navegavam naqueles navios, né? Eh, enfrentaram muitos perigos. Puxa vida, eles saíram de lá daquele paizinho do tamanho de Pernambuco, né? Para dominar o mundo. Isso é fantástico, né? Portugal é muito pequeno, né? Ele regula Pernambuco, né? Assim, e aí, isso realmente é fantástico. Mas dizer que, humanamente falando, isso é elogiável? Não, pelo amor de Deus. Mataram, estupraram, é, escravizaram, acabaram com os nossos índios. Haja vista o inominável que nos desgovernou até pouco tempo, e citava, tinha muita inveja do americano que dizimou completamente o índio, e aqui ainda sobraram índios, né? Então, ele sente o que nós, pelo menos eu como brasileira, eu me acostumei a ouvir meu pai falar nesse sentido, sabe? É, é uma coisa que é chocante. Você acha, o que fizeram os nossos selvagens, os índios, eles não eram silvícolas, só eles eram selvagens, e eram almas perdidas, que precisavam ser. E ele não traz a igreja nesse livro, né? Mas os índios precisavam ser salvos, ir para o paraíso, escravizando, matando, é tudo muito. É porque a gente está passando ao longo da vida e não pensa sobre isso. E quando estuda da faculdade, nas escolas, a gente não estuda sobre esse ângulo, não é? Do dominador que fez tanto mal. Eu acho que está mudando um pouquinho, Ângela. Eu acho que hoje a gente já tem muita gente tangenciando esse tema, sabe? Eu acho que sim, eu acho que Sim, precisa ser reforçado, mas eu tenho visto você tem assim, razão. Tem tem razão, muita. porque meu netinho não diz assim. Outro dia a gente estava falando, porque, vó, não, ele não tem 8 anos, vai fazer 8 anos. Ah, o Brasil não foi descoberto, não. Uhum. Havia, ele era habitado por é, Começa a indígenas, mudar assim, né? Devagar, é, mas tem que ser não tocado, é? né? Pode ser Então, você tem ignorado. razão, a gente vai mudando, mas ele falou, eu achei interessante, assim, não são índios, são indígenas, Uhum. ele dizendo, olha, as pessoas falam que é índio, não, mas é indígena, né? E eu acho que ele é um pouco chocado com o fato de que o português não tem noção do que fez ao mundo, só comemora as grandes navegações, né? Acho que passa um pouco por aí, não sei, me pareceu. E eu acho interessante nessa direção da maneira como vai sendo construído o livro, né? Que a gente tem, pouco a pouco, essa primeira parte que vai se encerrando, que dá todo esse grande contexto para a gente, né? E aí ganha centralidade, né? Esse personagem honra, né?
com esse nome poderoso, né? Acho que a Beri faz uma pergunta poderosa para a gente refletir, né? Esse nome honra, como é que nós pensamos hoje isso? O que era a honra no contexto em que a história está se passando, né? Olha, ir às matas, estuprar uma pessoa indígena e, por sua vez, ter toda essa história ali no entorno, era uma atitude honrada para um homem que queria se fazer homem, né? Ou seja, um homem que queria se fazer homem, um homem que se provava como homem, ele tinha que, sim, né, ter uma relação sexual, e essa relação sexual deveria ser uma grande epopeia. Então, olha a narrativa, né? Fui à mata, né, desconhecida. Aqui não é bosque, né? No Brasil, não, na América não é bosque. Aqui é floresta, aqui é selva. É diferente do conceito europeu. Então, fui à selva em meio às feras, né, desconhecida, capturei uma indígena, encontrei uma indígena, o que seja, e aí deflorei, né, deflorei, e aí com todo o garbo e elegância perversa são contadas essas histórias. Então, para além disso, um outro personagem vai ganhando mais centralidade e, sobretudo, o seu estatuto, pelo menos para mim, na minha experiência, esse estatuto transicional dele, né? De alguém que nasce, fruto disso, nasce como transparente, uma criança que está no mundo transparente aí, que tem um ato de desafio ao pajé, eu achei muito bacana, né? Eles estão lá fazendo o ritual de purificação do corpo do homem branco capturado e coloca pedra sobre isso, pedra sobre aquilo, tem que dizer as palavras da encantaria, né? Não tem o catolicismo, a igreja não está presente, mas a encantaria está presente nessa ritualidade, né? E aí tem que dizer para ele, você não vou dizer, eu vou dizer, eu não vou dizer, e fica naquele conflito, e dá bem da verdade, é que ele desafia o pajé e sai correndo, e isso é um ato, já um primeiro ato de rebeldia, né? Então, esse personagem que está nesse deslocamento a todo momento, né? Ele também está num deslocamento intergeracional, né? A gente só costuma dizer da geração avô, pai e filho, mas não, também tem a geração da criança, do adulto e do idoso, né? E ele vai deixando esse estatuto de transparente para se tornar opaco, né? Para se tornar opaco ou adulto, né? E aí eu pensando um pouquinho no conjunto da obra, eu pensei numa analogia mesmo com esse espaço, né, que a gente está discutindo, esse território, aliás, que a gente está discutindo, que é o caso do Brasil mesmo, né? Ele é encontrado como uma criança transparente nesse território cultural de enfrentamento e dominação dos indígenas. O seu período de vida adulta tem a ver com a certeza da exploração das riquezas que ele contém, né? Então, e qual é a riqueza que se encontra num primeiro momento? É importante que se diga isso, Beri. Não é o pau-brasil, é a gente, são as pessoas. A crença inicial era que se poderia, com essas pessoas indígenas, que elas mostrassem a riqueza para os portugueses. E eles ficam muito, muito frustrados porque os indígenas de cara não apresentam as riquezas minerais do Brasil, né? Então tem um ou outro ali usando ouro, mas veja, para encontrar o ouro no Brasil, eles vão até a metade do século XVII. Chegam em 1530, eles só vão achar 1650, 1670, e aí 1695 mesmo, aí a Minas Gerais é um desbunde de ouro sendo explorado aqui do território brasileiro. Então, eu estava fazendo uma analogia com esse personagem que vai ganhando maturidade e em que medida ele se assemelha a isso que se esperava dele, né? Eu confesso para vocês que
que quando eu li esse personagem, eu falei, ele vai se vingar, tenho certeza absoluta, porque foi estuprada a mãe dele, daí ele nasceu, ele já começou enfrentando o pajé. Daqui a pouco ele vai se vingar. E aí, no meio dessa coisa da passagem para o mundo adulto, ai, mas será que ele está falando do Honra? Será que ele está falando do Brasil? Ele está fazendo uma analogia? Ele não está? A minha experiência é meio misturada. Aparece o personagem negro, né, meio da noite, né, que aí acho que a Conceição Evaristo faz uma leitura muito interessante, até provocativa ali no prefácio da... Maravilhosa, maravilhosa. Que ela fala assim, olha, que história é essa, né, com muito mais elegância, né? Que história é essa de aparecer sempre o personagem negro, primeiro com esse nome, né, meio da noite, tudo bem. E segundo, sempre como negro fujão. O negro fujão, o negro corredor, o negro que sai, o negro que... Que negócio é esse, né? Aí assim, não, pera lá, que tem textos infinitos na compreensão desse personagem negro, né? Textos infinitos. Então, maravilhoso mesmo o prefácio que ela faz, para a gente pensar um pouco o deslocamento desse personagem, honra desse mundo da criança, do mundo em direção à fase adulta, em que medida isso pode se tornar paralelo com a própria estratégia de colonização brasileira, de um primeiro momento mais incipiente, no segundo momento mais predatória mesmo, até o encontro com esse personagem, que é o personagem meio da noite, e que, da minha leitura, e assim, não tem como não fazer um paralelo, o ciclo, né, digamos assim, o ciclo exploratório de maior sucesso na história do Brasil não foi nem o do ouro, nem o do pau-brasil, nem o da cana-de-açúcar, foi o ciclo de exploração das pessoas escravizadas até hoje inconcluso, né? Até hoje reivindicando políticas de reparação histórica, porque a rigor, gente, não sei você aí, Ângela, em Camaragibe, né? Mas aqui em Santa Catarina a gente tem um curso de educação escolar quilombola na universidade, que as avós e as bisavós daqueles alunos que estão lá foram pessoas escravizadas, não aí no Nordeste brasileiro, mas aqui na cidade ao lado, ou até mesmo nas ruas pelas quais a gente passa com o nosso carro todos os dias. Isso é muito forte. Isso tudo apagado, né, Fernando? Tudo Exatamente, né? Então, assim, você passa pelas ruas do centro de Joinville, em Santa Catarina, ou, imagina, a terceira maior cidade do Brasil. A gente paira a crença que nunca teve escravizados aqui, né? Tivemos muitos, como em todas as regiões, né? E aí ele encontra com esse personagem, né? O Honra encontra com esse personagem, e aí é a mesma vida adulta do Brasil, não tem jeito, que é quando a gente tem... Qual é o ciclo econômico que tem aqui? É o da escravidão, que esse é o rentável, porque a gente faz esse transporte, que aí, lembrando, né? Não chegavam pessoas escravizadas lá no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, só para trabalhar no Brasil. Eles trabalhavam no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, enfim, toda a América Latina aí no Cone Sul. Diga lá, Ângela. Olha, é uma piração que me ocorreu quando ele encontra meio da noite. Lembra que ele sempre sentia uns pontinhos no corpo, não é? Como se alguém tivesse tocado. Aí Sim. me deu assim uma piração de achar que é como se honra fosse 3 em 1. Honra representasse o branco, o índio e o negro. Uhum. Porque quando ele estava na mata que matou aquele branco, né, ele não via o negro, né, ou porque se confundia com a escuridão da mata, e eu fiquei pensando, ou porque o negro não existia. Eu fiquei achando que Honra tinha as 3 raças dentro dele. A índia, a branca e o negro por quem ele sentia medo, porque a mãe também disse que o negro mentia, né? Mas, ao mesmo tempo, era o escravizado, era o explorado como ele. Aí me deu essa piração, que eu não sei se faz qualquer sentido. E
Porque é muito bonita a forma como ele fala do índio, como ele se reporta, né? A divindade, aos rituais, mesmo o ritual de desossar, ele é bonito, ele não é chocante como a cena do estupro, por exemplo, né? Porque aquilo tem uma finalidade. A questão, por exemplo, do índio antropofágico, eu não sei se é verdade, se faz sentido, quando se diz que ele comia o branco, que ele tinha morto, para herdar, para receber dele as qualidades de herói, por respeito ao inimigo derrotado. Eu não sei se isso realmente procede. Mas me deu essa piração. Eu acho que a piração passou na minha cabeça. Eu queria colocar para vocês, sabe? Mas por conta do final, no final ele termina sem o negro. Ele termina sem meio da noite, né? Me parece que ele volta só. Me parece, não sei. Se é piração demais. Se eu entrei no delírio do autor. Fernando, eu gostaria de ler aquela parte que eu fiz Sim, referência ainda há pouco, né? Que está lá na página 177, que eu acho que tem pouco a ver com o que a Ângela está falando. sim. Diz assim: honra limpou o inseto que não viu em sua pele e mais suplicou. Toma minha mão, fecha os olhos, verás apenas quando estivermos à distância, encobertos pela mata no outro lado, junto ao primeiro mar para navegar as pirogas à morte do branco. Anda, não vamos comover, vamos guerrear, o pior que formos capazes. Os feios correram para como puderem e honra apertou a mão do negro para ter a certeza de que o negro jamais sumiria e quis até que para toda a vida assim ficassem. Que nada lhe tirasse aquele toque de verdade, o tamanho do negro agarrado por si em direção a todas as coisas. Honra quis que o negro não pudesse apartar, e pensou: não me morras, meio da noite. Sinto que és o meu lugar. Confuso comigo, por teus pulmões, em parte respiro, por teus lábios, em parte sorrio, e por tua paciência, em parte medito. Minha inteligência, em parte, és tu. Minha coragem, em partes, és tu. Sinto que a necessidade nenhuma de sermos dois ou nenhuma possibilidade de prosseguirmos sozinhos. Meio da noite, não escureças que te apague. Não desilumines que te apagues. Não silencie o que te volte a escutar. Entoa, meu irmão, entoa por mim, por teus povos que precisam de ser contados, precisam de ser amados na mais pura alegria que formos capazes. Meu irmão, não deixes minha mão. Eu acho isso uma das partes mais lindas do texto. Uhum. Olha, eu me emocionei tanto quando li, me emociono de novo. É muito lindo. É muito bonito. É amor puro, não é? Aí É. eu acho que foi daí que deu essa piração de eu achar que os dois eram um só, sabe? Não sei. Mas eu vejo que faz sentido, sim, Ângela, a sua percepção, sobretudo nesse esse movimento de deslocamento que está que tá esse personagem honra e de transformação. E eu vejo assim, na primeira parte do texto, eles estão muito separados, muito apartados um dos outros. Depois o autor vai mostrando essa fusão, né? E também tem um movimento nesse texto de, pelo menos a minha perspectiva, né? De que vai ganhando centralidade quem o honra não é. Então, vai dizendo para a gente, olha, os feios, quem são os feios? Os não indígenas, não é? Pelo que eu entendi, esses são os não indígenas, né? Sim, isso eu achei ótimo também, essa designação. Eu achei ótimo. Porque o contrário, eu acho os feios os indígenas, né? Então, o Isso que é aí. estranhamento é que é feio, né? Então, a gente quebra todo o conceito europeu de estética. Eu adorei isso no texto. E exatamente, aí ele vai falando um pouco sobre isso e ele vai mostrando quem o honra é. E ele em determinado momento, ele se funde com os Abaeté, né? Ele se torna ícone máximo aí dos Abaeté, e ele também se mistura com esse personagem negro a tal ponto da gente
vê com dificuldade a separação entre eles mesmo. Assim, o texto vai vai transformando esse personagem honra em vários personagens dentro de si. Eu acho que faz sentido, sim. Eu estava até pensando em quais passagens a gente vê os dois unidos entre si, assim como se fossem um, né? Sendo um, aliás, não como se fosse, sendo um, né? E quase sempre está numa situação de oposição, né? Que é quem eles são versus os feios, né? Quem eles são versus os feios, né? E, e como ele lança a mão dessa coisa das cores, né? Tava pensando aqui agora também, né? O branco, o meio da noite é o escuro, né? Então, essa é uma questão bem relevante mesmo, assim, bem importante, aliás, né? É uma coisa também que nessa direção eu queria, anotei aqui que eu queria bem mencionar, que a gente acabou falando, mas eu acabei não dizendo isso, né? Essa busca pela vingança que aparece em diferentes momentos do texto, né? Uma vingança certa alimentada pelo inconformismo, pela dor, né? Várias passagens vão mostrando isso, né? Pela raiva, sim, por uma série de sentimentos de insatisfação, né? E aí fui ler alguns textos e quase está muito associada à busca pela reparação histórica entre essas populações indígenas, né? E então eu achei muito bonito como o Mãe conseguiu fazer uma busca pela vingança de modo denso, forte, que aparece o tempo todo no texto, né? Essa vingança para o Honra que é uma espécie de compensação, uma espécie de forma dele lidar com o fato da cor da pele dele, né? Essa vingança como uma compensação em relação a tudo que ele sofreu, mas também em tudo que ele não é. E de outro lado, como essa compensação está em função de uma reparação histórica que nunca chega. Não sei vocês, vai me dando uma agonia que aquela vingança nunca chega, ele não consegue se vingar e não consegue, não consegue. Falei, meu Deus, não vai ter vingança aqui. E é o tormento dele isso, ele se atormenta o tempo todo, né? E essa coisa daí por isso que eu fiz uma lenda, eu falei, nossa, faz sentido mesmo essa reparação histórica que nunca chega também, né? Nunca a gente consegue ver essa reparação acontecendo. Ao contrário, a gente vê isso que a Ângela estava dizendo, né? A escola até ensina um pouco das violências contra os indígenas e os negros, tem mudado bastante, como a Beri falou. Mas Mas é quando você pouco vai ainda, né? Mas é pouco ainda. é pouco quando você vai ao museu, é a grande celebração das navegações europeias, a descoberta do mundo. Esses aparelhos culturais continuam fazendo isso ainda, né? Então, a vingança como analogia às coisas, como possibilidade de discussão da reparação histórica, me passou muito, muito forte. E nessa chave, né, a questão do impacto do passado no presente também me chamou muita atenção, né? Como é que ele vai mostrando para gente que essa vingança ela impacta, ela incide sobre o que as pessoas estão vivendo hoje como política de reparação histórica, não mais como ir à mata e matar as pessoas e fazer um ritual de purificação, né? E aí é legal porque, novamente, voltando à maneira como ele mobiliza a escrita dele, tem assim um grande impacto no presente as palavras que ele mobiliza no texto e que são palavras pinçadas estrategicamente de um passado. Eu cheguei a fazer uma lista de palavras que eu não assim tive que buscar o significado que eu não dominava, assim parecia outro universo, não só outro idioma, tá? Deixa eu achar aqui onde é que está a minha lista que foi nas anotações. Cadê isso aqui? Opa.
Tá, não vou achar aqui aonde está. Já São buscando. as palavras que a gente entende que estão no vocabulário, mas que são fruto, né, de uma criação nova, né? Quase É, neologismos, né, que são colocados. Porque quando a gente pensa também no valor que ele dá para cada palavra, né, principalmente na nomeação, né, ele desconstrói o conceito de honra, ele desconstrói o conceito de meio da noite, ele desconstrói o conceito de espanto, de feio, de bonito. Então, ele coloca um outro vértice de observação, né? Eu diria assim que ele remexe naquilo que está sedimentado, né? E esse remeximento nesse sedimento vai meio que deixando aquilo que era transparente opaco. E é esse o caminho, né, para a gente poder realmente parar de viver nesse mundo de justificativas, né, para aquilo que era assim, por isso que continua sendo. Então, ele coloca a gente mesmo numa tentativa de navegar e para achar de novo aquilo que é mais lúcido, e também mexer nesse sedimento, né, num certo sentido, é também querer que a verdade apareça, né? O mundo não é esse elemento transparente, né? A verdade às vezes está exatamente. escondida, né? E a gente precisa mexer para poder encontrar, né? Mas Exata- ele não faz a reparação histórica, não há reparação histórica, porque ele É. não mata o pai. Uhum. Não mata o pai, liberta os negros, né, que saem pelos mares, numa canoa, num barco, sei lá, que nem sabem tripular direito, mas não há reparação, como de fato não houve reparação aqui no Brasil, né? Não há reparação porque hoje a gente tem o Dia do Índio, tem o Dia da Consciência Negra, o que isso não significa absolutamente nada, né? Eu achei interessante, recebi uma charge que era assim, um auditório cheio de branco, na praia, todo mundo branco. Agora, os vendedores de picolé, de sorvete, de churrasquinho, todos negros. Não, Dia da Consciência Negra. e toda tentativa de reparação vem sendo discutida sob a justificativa de que não há necessidade disso, Não há né? necessidade. E você vê que honra sai para matar o pai. Não mata, e aí mostra, eu acho que ele está mostrando a índole do índio, porque ele diz, o índio não ataca, o índio se defende, né? Não mata para atacar, mata para defender. E ele, o pai, àquela altura, não estava atacando, ele pegou o pai de surpresa, né? E não teve coragem de matar, deixou preso, como que diz, fica preso à sua história, fica preso à sua consciência, fica preso a tudo que você praticou. Mas não mata. Então, ele não se vinga. E o pior é que ele é a própria representação, né? Ele, não, ele enquanto vive, enquanto vida, ele é a figura do pai. Tanto que a honra só reconhece, ela só sabe quem é ele quando o filho cresce. E ela vê, ela nunca esquece dele, mas ela não lembra. Mas na hora que o filho cresce, ela vê nele. Gente, isso é muito, muito louco. É muita perspicácia, é muita construção teórica e literária, né? Ele é realmente, as pessoas às vezes criticam um pouco esse livro, a crítica às vezes aponta, mas eu acho esse livro aí assim Para mim, até agora, foi o melhor dele. uma pérola mesmo, assim, a maior É. pérola dele mesmo, né? é, Achou, Fernando? achei várias aqui que eu estava, não achei a minha lista, mas achei várias aqui. O Coto da Figueira, Promontório, Uhum. outras vezes essas coisas enormes que ele faz aqui. Honra repetiu, né? Está lá na frente. Quando alguém declarou que era filha, era de verdade ilha que havia adiante. Honra repetiu. Verdadeirissimamente. Uhum. Essas coisas que ele vai fazendo com o texto que eu fui anotando, que é uma assim, a gente não vê com frequência, com tanta sofisticação, amarrando-se num parágrafo ao outro, sabe? É muito, muito bacana. O que eu, voltando ali, a questão da vingança e da reparação histórica. A reparação realmente termina sem reparação, muito análoga a esse passado que não passa, né?
E eu acho que esse final... Eu não esperava final feliz nem nada, assim, mas eu esperava uma coisa mais... que a gente se vingaria no desconforto da linguagem, sabe? Não sei, ai, vai ter, pelo menos nós vamos chegar, ele vai matar todo mundo, vai matar todo mundo. E não vai ser final feliz, mas vai ser pelo menos na linguagem que a gente ganhou essa história toda, né? O branco vai estar de joelho pedindo perdão. Isso, dizendo... e esse negócio... e esse negócio de chegar lá no final e, sei lá, se ia voltar a história com a mãe dele, e se ia ter algum desfecho ressignificando essa experiência, mas não sei, acho que termina. Para mim, vou falar para vocês assim, uma coisa que me tocou muito como experiência, e minha interpretação, mesmo minha existência nesse livro, né? A reparação como algo que é uma busca inconstante e muitas vezes alimentada, sim, pelo desejo de vingança. Não tem, para mim está muito claro ali, a vingança ela mobiliza, sim, a busca pela reparação, mas, de outro lado, a ação do perdão, do esquecimento, sabe? Não é o perdão cristão, não é esse que eu estou falando, né? Mas a ação desse passado que não passa, ou melhor, o impacto do passado no presente, que é uma fala dele, né? O impacto do passado no presente exige a gente considerar uma política de esquecimento também, né? O que é que significa a gente, a todo momento, narrar, renarrar, trenarrar a experiência do estupro vivido por aquela indígena? Uhum. Qual é o limite da lembrança e do esquecimento para as novas gerações, né? E é um debate fantástico que eu acho que o livro sinaliza, né? Não se trata de virar a página da história sem lê-la, ao contrário, mas se trata da gente buscar uma reparação histórica, considerando que algumas coisas não são reparáveis e que somente o perdão vai fechar certas cicatrizes. Um perdão honesto, né? Sensível, antes de tudo, um perdão que está na subjetividade e não na materialidade, na compensação, né? Ele está na subjetividade, ele é uma ação de alteridade, ou seja, uma ação de se colocar no meu lugar, mas também de se botar no lugar do outro e entender que esse outro não tem como restituir tudo. É impossível reparar e restituir o que se viveu na sua plenitude no Brasil colonial e na exploração, e impossível historicamente falando. Então, esse final, para mim, falou assim, não vai ter vingança plena, não vai ter, porque não é essa outra chave para compor com a reparação histórica. De certo modo, para algumas coisas, só é possível ou o perdão ou uma política de esquecimento que não se confunde com uma política de apagamento ou de negacionismo ou de essa aí não tem nada a ver com o que eu estou falando. Sim. Então, eu terminei pensando um pouco isso, Beri, e até nessa coisa, voltando ao início, né, nessa direção, é que eu penso em trabalhar um pouco com os estudantes da graduação no ano que vem, né? Tem coisas que nós precisamos lembrar, tem coisas que a gente precisa rememorar, tem coisas que a gente precisa reparar. Muitas vezes tudo isso é alimentado pelo desejo de trabalhar com esse passado que não passa, o impacto do passado no presente, mas nós precisamos construir uma educação também em torno de uma política de esquecimento, de uma política de perdão, que não responde só à compensação econômico-financeira, mediatização das violências do passado, mas de um avanço social, de um avanço humano mesmo, porque ficar vivendo, entrevivendo e revivendo certas experiências, para nós já são dolorosas. Sim. Imagina para
gerações diretamente impactadas com isso, né? Envolvidas, claro. Diga lá, Ângela. Isso que você colocou é muito, muito complexo demais, sabe? Porque, veja, a gente trazendo para a nossa história, né? Ontem eu fui assistir ao Ainda Estou Aqui, né? E aí, veja, é necessário que todo mundo veja, é necessário que os jovens vejam, é necessário, é necessário, é necessário. Ao final, você sai dizendo, o que foi que aconteceu com os algozes? Nada. Nada. Eles retornaram, eles estão aqui. E aí, quando honra não mata o pai, seria uma morte exemplar, digamos, não é? Sim. Seria uma morte exemplar. Talvez até fizesse a mãe esquecer as cenas. Aí haveria o esquecimento, que ela passou, né, a vida toda atormentada por tudo aquilo. Mas ele não matou. Ele não matou e tudo continuou do mesmo jeito, não é? Então, parece que a bondade não serve de exemplo. O que os adeptos do inominável dizem é que é tudo mentira o filme. Que é o negacionismo, né? Negacionismo. Eu frequento um clube, eu moro num clube, e eu frequento outro clube que tem 98%, 99% dos sócios bolsonaristas, né? Então... Sei bem do que você está falando. É ótimo. É isso. Aí, quer dizer, significa que eu tenho pouquíssimas pessoas com quem trocar alguma coisa lá, não as conheço, sou sócia há mais de 30 anos, há quase 40 anos. Bom, e eles dizem, por exemplo, que a prisão dos militares, isso tudo é narrativa. Não aconteceu narrativa, a expressão é essa, narrativa. Quem me diz é o segurança. Quando eu entro, aí os porteiros têm uns que são de esquerda e o resto é tudo, tem medo do patrão, né? Aí ele me conta as novidades, que ele conversou com o sócio disse, não, isso é narrativa, nada disso aconteceu. Então, a gente fica pensando, qual é a alternativa para mudar o mundo? É o perdão? É o esquecimento? É o apagamento? De que forma a gente trabalha essa coisa tão cristã que é o perdão? Claro, concordo plenamente, Ângela. E você veja, isso que você fala para mim cala fundo, porque veja só, o debate do esquecimento e do perdão, ele é muito tênue, a fronteira é muito fina em relação ao negacionismo mesmo. E o Brasil é um dos países que mais produz fake news e negacionismos. E a gente tem que botar as coisas nos seus devidos lugares e combater o negacionismo. Nós chegamos ao ponto de fazer negacionismo médico-biológico e dizer que vacina não serve para nada, que não está tudo errado, e isso está tudo errado. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do perdão e da política de esquecimento, tem a ver com uma coisa assim, até hoje, oficialmente, algumas comunidades indígenas não receberam nem um pedido de desculpas oficial por parte de certos estados nacionais e certos grupos, que é uma coisa que vários estados já fizeram em relação a outros países. A Alemanha fez em relação ao massacre dos Sudetos. Ou seja, que é essa política, né, essa ação de perdoar, implica, assumir, por parte desses estados nacionais, Portugal, no caso, certa responsabilidade histórica pelo que fez e iniciar uma ação oficial de pedido de perdão, não só ao Estado Nacional Brasileiro, mas às comunidades indígenas, que não fez para várias até hoje. Então, isso a nível estatal. E existe ainda no nível de uma subjetividade, que onde as pessoas existem, né? Então, você pensar assim, talvez, né, alguns desses escritores e outros, com certeza, os avós e os bisavós foram pessoas que estavam lá na exploração da África, estavam lá na exploração do Brasil, né? Retirando as riquezas daqui.
Mas essas pessoas hoje são extremamente combativas em relação ao colonialismo que continua entre nós, a essa visão preconceituosa, racista e discriminatória contra indígenas, negros. Então, esses bisnetos, netos dos algozes do passado, hoje engrossam as fileiras de combate aos negacionismos. E como nós lidamos com essas pessoas, acusando-as eternamente de serem os estupradores da América, né? A gente também precisa de uma política de esquecimento, não para esquecer o que aconteceu no passado, mas para a gente melhor lidar com essas pessoas que estavam lá nesse passado e que os avós e bisavós estavam lá nesse passado, mas hoje elas estão lado a lado com a gente nessa luta, e por vezes a gente não escolhe os termos mais corretos, os argumentos mais corretos, e a gente acaba afastando-as, acaba criminalizando-as, e muitas vezes essas pessoas não são. Eu te digo assim, outro exemplo que eu poderia te dar, a gente mora em Joinville, e Santa Catarina é um estado muito negacionista da ditadura 64 e 85, né? Ditadura militar. Maioria não, uma boa parte das pessoas acha que não teve ditadura, teve uma revolução que salvou o Brasil, né? E aí, vez ou outra, a gente recebe na universidade alunos que os avós, até mesmo os pais, mas mais os avós, estavam lá nas marchas, né, marcha da família com Deus, né, a favor da ditadura e da ordem no Brasil. E a pessoa, o aluno, é extremamente contra aquilo, crítico disso. Está em movimento social pregando contra isso, né? E aí, como é que nós lidamos com essas pessoas que mudaram, transicionaram, estão em outra chave interpretativa do mundo? Então, não é no negacionismo, mas é numa política de esquecimento que não esquece, mas considera que para algumas pessoas desse tempo presente, que inclusive descendem desses torturadores, desses exploradores, a gente tem que ter outras composições. E também, né, Fernando, sim, ó, eu fico pensando na questão mesmo da informação e da informação contextualizada, né? Então, quando a gente vê, às vezes eu olho para a literatura, né? A literatura para mim é um espaço de arte, é um espaço de emoção, é um espaço de transformação e de observação do movimento sociológico da sociedade, né? E eu acho que o papel da literatura é muito forte nesse âmbito, né? Porque você consegue, a partir do texto, olhar para a história sem ter aquele pragmatismo que durante muitos anos a história teve. A gente sabe que hoje a história não tem mais esse pragmatismo, e ainda bem, né? Mas ainda é sustentada muito por esses fundamentos, e é da natureza da ciência da história. Mas eu vejo que o papel da literatura é a gente olhar para esse livro do Walter Ugumãe e dizer, olha, gente, é assim que foi, é assim que e é assim que não pode mais ser. Né? Então, esse é um exemplo do Mãe aqui. A gente vai pegar, Machado de Assis já fazia uma crítica, guardada todas as proporções, né? Ele já mostrava isso, né? Basta ler o Quincas Borba, quando a gente vê o vencedor as batatas, né? Então, lá no Quincas Borba, na teoria do humanitismo, quando ele diz, olha, o vencedor, se não tiver guerra, não tem comida para todo mundo, então vamos deixar aquele que ganha a guerra comer batata e o resto que morra, né? Então, ele não está dito isso, né, no texto do Machado, mas é isso que o Machado quer dizer. Então, também entender que esse olhar sobre a sociedade brasileira, ela não é uma coisa recente pelo viés da literatura. Então, eu acho que o papel da literatura, aproximado da história, né, aproximado das discussões, ajudam profundamente a transformação. Né? E outra coisa muito significativa, né?
quando a gente constrói uma trajetória, quando eu falo a palavra intelectual, não é a palavra intelectual excludente, né? Aí você é um intelectual, não, é aquele que estuda, é aquele que percebe os movimentos, né? Ah, mas aqui, né? Eu não sou. Às vezes o pessoal vem no clube, eu não sou professora, eu não sou professora. Eu venho. Você vem aqui para a gente discutir, né? Para a gente conversar, não importa se você é médico, dentista, né? Se você é o professor, ou se você é o motorista de automóvel, né? Não importa. O importante é que a gente consiga falar sobre esse processo. Eu acho que esse é o papel. E quando o Fernando fala desses esquecimentos, não é esse esquecimento do apagamento, né? Eu acho que é interessante olhar, né? Quer dizer, eu preciso enxergar o mundo como ele é. Eu não posso viver um mundo cor-de-rosa, né? Então, o Platão ele nos diz isso, né? O tempo todo. E o mais triste de tudo isso é que às vezes a pessoa já saiu da caverna, mas ela faz de conta que não sai por comodidades individuais. Isso me entristece profundamente. Talvez seja a coisa que mais eu tenho dificuldade de lidar hoje, é a pessoa ter consciência sobre os processos e não fazer nada, né, sobre isso, né? E uma coisa importante nesse livro do Mãe, eu acho que a Ângela teve razão em muita coisa, o Mãe se incomoda, né, com o passado do qual ele faz parte, quando ele dedica o livro ao Krenak. Acho que quando a gente já começa no livro e ele dedica ao Krenak, aí a gente se opa, agora a gente já sabe mais ou menos do que a gente vai conhecer ali, né? Então, eu acho que esse é o papel, né, Fernando? O nosso papel é pequeno, né? Ele não é grande, mas ele é muito significativo, né? Para as pessoas perto da gente, para os nossos estudantes, para a nossa família, né? E para quem pode nos ouvir e acreditar um pouquinho nisso, né? E não esquecer, né, que a Constituição de 1988 que deu voz para muitos povos, até ali não eram considerados brasileiros. Olha só, nós estamos falando de 1988. Eu já tinha terminado a universidade quase. Não eram seres, eles eram muito louco, semoventes, eles eram equiparados aos cavalos. Como se fossem encantados, né? Assim, no universo que não existia, como se fossem seres ficcionais que saltitavam pela nossa história como se nunca tivessem havido, né? Muito. Então é duro. O Mãe nos movimenta, nos emociona e nos locomove, né? Sem destruir a literatura. Sim. Que muitas obras que a gente lê são boas, mas chegam a um nível do panfletário, aí perdem a literatura e não deixam a capacidade do leitor de ser leitor. Eles já conduzem para uma ideia. Essa aqui não. Aqui a gente vai sendo conduzido por nós mesmos, né? Não é um livro fácil, não é. E desafia muito a gente. Mãe faz um comentário numa das entrevistas sobre a arquitetura portuguesa, que está sofrendo uma mudança muito grande com a exigência dos brasileiros que têm dinheiro, que estão lá, em que se construam prédios com área de serviço, que a gente chama de área de serviço aqui, e é a reprodução pequena do Casa Grande em Senzala, né? O empregado fica lá naquele quarto, geralmente é o quarto do poente, bem pequenininho, e que é quarto de depósito também de despejo, né? E aí eu comentando isso ontem na mesa com duas pessoas, uma assim, bem de direita, votou em Bolsonaro, inclusive, e uma outra que se diz esquerda ferrenha, educadora e tal. E deixe liberdade, é liberdade, né? Cada um que se responsabilize por si. Mas o que eu achei interessante foi o comentário das duas. O quê? E eu disse, mas olha, isso está tão arraigado. Gente, essa moça que trabalha comigo há mais de 20 anos, ela não usa o banheiro social. Quando eu fiz a reforma dessa casa, eu fiz um banheirito pequenininho. Tem pia, tem bacia, tem chuveiro elétrico, tem tudo, mas era um banheiro para eventualidade. Ela dorme dentro de casa, no quarto que é dentro de casa. Eu não tenho área de serviço. Ela não usa o banheiro aqui de dentro de casa de jeito nenhum. Ela pode acordar de madrugada, pode estar chovendo, não chove não, porque é assim no noitão e tal. Mas ela não vai ao banheiro social. A gente chama de social, que é o que, né? Ela não usa. Então, aquilo ficou arraigado. E aí a professora disse assim, gente, ela vai usar o quê? Vai usar o meu banheiro?
ela vai usar o banheiro social? Eu disse, mas é claro, e por que não? Veja, a noção de submissão e de escravidão é tão entranhada que essa moça nunca sentou no meu sofá comigo para ver televisão. Ela senta se eu não estiver presente. Mas comigo junto, ela não senta. Ela deixa de ver um programa, eu chamo, ei, Neide, vem ver tal coisa assim, assim. Ela vem e ela não senta. Quer dizer, quando a gente vai se livrar do pensamento da professora e fazer com que essa pessoa se sinta próxima de mim. Ela À não vontade, come na né? mesa Se comigo, ela sinta não igual, come né? na mesa comigo. É. Somos duas dentro de casa. Eu comecei, quando ela voltou, ela passou um tempo fora daqui, aí olha, é ridículo que eu coma aqui na sala e você coma na cozinha separada por um balcão. Mas não tem jeito, sabe? Aí quando eu comecei a ver que aquilo estava ficando muito difícil para ela, eu desisti de insistir, sabe? Então, quando é que isso vai mudar, essa mentalidade? Vai mudar. É dos dois lados. Então, acho que é isso aí. É, O uma, papel. é o desafio que eu acho que ele coloca no final desse livro, né? O desafio é não matar o pai. Porque isso é a solução mais fácil, gente. Convenhamos, olho por olho, dente por dente, acaba. Então vamos inverter os polos. É isso, a gente mata todo mundo, bota todo mundo na precariedade. Pronto, a gente se vingou. Deu certo, esse era o meu sentimento inicial. Ah, ele vai se vingar, vai acabar com esse povo. Aí, no final, eu fiquei positivamente surpreendido. O mais fácil é matar, né? Esse era né? Ele tinha todo o poder para isso, naquele momento ali, ele daria um jeito, e o poder de condução ali que o mãe deu, a honra, né? Dava essa possibilidade aí, né? Mas o desafio está em assumir a complexidade, e a complexidade é como é que nós compomos com quem está vivo, com quem É, fica, com quem está aí. e como você vai mediar, né? Hoje a gente precisaria, né, de uma mediação mais forte, mais significativa, lideranças mais positivas, né? Positiva no sentido assim de construção de diálogo, né? De reconhecimento do papel de cada um nos processos, né? E o que a gente vê hoje eu acho que é até natural de um processo de democratização, essas polaridades, eu acho que isso não é tão negativo, né? Eu, às vezes, consigo enxergar uma coisa positiva que as pessoas, pelo menos, estão dizendo, estão falando, né? E eu acho que faltaria, assim, uma mediação. Mas é difícil, eu acho que o mãe, ao mesmo tempo que ele nos traz uma desesperança, ele nos traz uma esperança de papel e de possibilidades, né? Que a gente não precisa botar a mão em armas, mas a gente precisa botar a mão na palavra. Né? A palavra é que é forte nesse momento, né? Seja ela dita, seja ela escrita, desenhada, musicada, não importa, né? E acho que a gente já está indo para o final, né, do nosso trabalho hoje. Fernando, fazia tempo, né, que a gente não conversava assim tanto tempo sobre coisas que a gente gosta. A Ângela aí sempre com a gente, né, Ângela? Hoje a gente não fez um clube do romance, a gente fez uma mesa. Eu digo Isso. que hoje o clube foi uma mesa, né? Porque muito bem conduzida pelo Fernando, mediada pelo Fernando, que traz esse olhar fortíssimo para a gente, que vai abrindo outros, e a Ângela, que traz essas experiências, né, do cotidiano que mostram que a vida acontece. Né? Ela não está no livro, ela está no dia a dia, ela está no nosso lado, na mesa do bar, na conversa, né? E que a gente tem que ter. Tem uma amiga nossa, que é a professora Eliane Coelho, né? Sim. Fernanda, ela disse que a gente precisa ter uma paciência histórica e precisa, né? Acho que esse é o nosso caminho. Passo a palavra para o Fernando, para você concluir, agradeço, né? Acho que fecho a minha passagem pelo Clube do Romance, né? Como articuladora, eu diria com chave de ouro, por tua razão, Fernando, e pela razão da Ângela, né? De poder estar conosco hoje nessa finaleira aí, como a meninada diz, né? Fernando, por favor. Muito bem, quero então mais uma vez agradecer o convite que me foi feito, agradecer essa manhã muito prazerosa que passei em companhia de Ângela, de Beri,
né? Colegas muito queridas, amigas muito queridas. Que bom que a gente pôde aí fazer essa espécie de mesa redonda. Eu saio renovado, com a compreensão renovada e com mais vontade ainda de voltar à leitura, alguns trechinhos ali que vocês foram falando, eu fui anotando aqui. E com certeza encontro bom é encontro que a gente sai com vontade de voltar ao texto e estudar mais. Quero também deixar um convite para as pessoas que vão assistir a essa gravação, que não deixem de avançar na leitura deste livro. À primeira vista, ele parece um livro para pessoas iniciadas, que conhecem um pouquinho da história do Brasil, da América, a relação da América com Portugal, do Brasil com Portugal, mas a bem da verdade é que nesse livro as informações, as discussões históricas, elas são, digamos assim, transbordadas pelo trabalho literário sofisticado de Mãe. Então, o saldo da nossa leitura é, de fato, né, o acesso, a fruição e a interação com uma grande joia da literatura, de temática histórica num primeiro momento, mas eu diria existencial da nossa condição de Brasil contemporâneo. Então, deixo o convite aí para as pessoas lerem com muita atenção e com muito afinco essa obra, As Doenças do Brasil. Muito boa. Beri, quero dizer que não é um momento de despedida, mas um momento de até breve. Você, enquanto coordenadora, não estará talvez presente a esse clube, mas como pessoa leitora, né? Pessoa leitora, como companheira de clube, com certeza estará conosco aqui numa próxima oportunidade. E eu espero me organizar um pouco melhor para participar em 2025. Eu quero dizer que eu não participei do clube, mas eu peguei a lista e eu li todos os textos, todos os livros eu li, e ano que vem eu quero ter o tempo de participar, com certeza. Contem comigo. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada. Ângela, queres dizer alguma coisa? Eu só tenho a agradecer, porque a paciência e a delicadeza que vocês têm comigo, não é? Porque eu não sou da área literária, eu só sou leitora. E ao longo do tempo eu vou descobrindo novas formas de leitura, não é? E cada reunião com vocês é de uma riqueza muito grande. E como você disse, Berenice, eu só posso trazer a minha experiência, eu não tenho formação literária, né? E, e é isso, eu agradecer mais uma vez esse ano maravilhoso, agradecer a você, Berê, por essa gentileza, como ele falou, essa sua forma de agregar, você é agregadora, você é uma pessoa acolhedora, e me acolheu tão bem aqui, eu sendo uma estranha. Já não é mais, né? E assim a gente fecha, então, esse ano, né? A mesma língua, muitas linguagens. A gente começou com o Torto Arado, que era um escritor nacional, passamos pelo Ondjak, angolano, depois o Mia Couto, moçambicano, e terminamos com Mãe, um angolano português, né? Então, eu acho que foi um ano bacana, agradeço o auxílio na curadoria, principalmente da professora Alcione Pauli, e desejo a todos vocês aí boas leituras nesse finalzinho de ano. Janeiro é um ano propício, um mês propício para a leitura, né? Um abraço, gente. Gente, tchau, um abraço, tudo de bom. Tchau, pessoal. Bom sábado.